Nessa videoaula, estudaremos o componente básico dos sistemas operacionais de tempo real, as tarefas. Veremos como dividir um programa em tarefas, qual a estrutura básica das tarefas e quais as principais operações que podemos realizar com as tarefas. Como vimos na aula passada, as tarefas são os principais componentes dos sistemas operacionais de tempo real. As tarefas nada mais são do que trechos de código sequencial que concorrem pelo processador ou por outros recursos com outras tarefas. Para a gente que está entrando agora nesse mundo de sistemas operacionais de tempo real, mesmo para programadores experientes, a maior dificuldade é como dividir um programa em tarefas. Então, apresentarei aqui algumas dicas para vocês que podem orientá-los no futuro quando for utilizar um sistema operacional de tempo real. Atividades que podem ser executadas em paralelo devem ser implementadas em tarefas diferentes. Por exemplo, a escrita em um display e a leitura em um botão pode ser feito ao mesmo tempo, né? Na verdade, como nós temos só um único processador, nós sabemos que não será exatamente no mesmo tempo, será feita a transição rápida, mas conceitualmente podem ser realizadas ao mesmo tempo. Então, a leitura dos botões e a escrita no display devem ser realizadas em tarefas diferentes. Funções com prioridades diferentes devem ser colocadas em tarefas diferentes. Por exemplo, um controlador PID, ele tem que ser executado periodicamente com um período bem definido, enquanto que uma leitura de um botão não precisa ter uma periodicidade tão bem definida. Então é interessante dar uma maior prioridade para o controle PID, que possui um deadline mais curto, né? Onde atrasos causam erros no controlador. Então, ideal não, é necessário nesse caso colocar o controlador PID em uma tarefa e o controle dos botões em outra tarefa. Funções periódicas com o mesmo período devem ser colocadas em uma tarefa. Eu não posso colocar funções com períodos, não é recomendado colocar funções com períodos diferentes na mesma tarefa. Por exemplo, no nosso projeto, nós temos o controle PID que pode ser realizado pode ser implementado a cada 100 milissegundos, a chamada do controlador, e a atualização do display LCD a cada 200 milissegundos. É ideal separar essas duas funcionalidades em duas tarefas, pois possuem períodos diferentes. Cada dispositivo de hardware que acessa, que obtém informações externas, como por exemplo um conversor AD, um, um transceiver UART que faz comunicações, cada um desses blocos de hardware deve ser implementado em uma tarefa separada. O motivo disso, como ficará um pouco mais claro na continuidade da aula, é que várias tarefas diferentes podem requerer esse recurso de hardware. Por exemplo, eu posso ter duas tarefas que requerem o uso da UART para receber ou enviar dados, duas tarefas com funções um pouquinho diferentes. Então, o ideal é colocar o UART como uma tarefa separada. Só completando uma informação do slide anterior, a maioria dos SOs de tempo real suportam interrupções. E na maioria deles, as interrupções possuem maior prioridade do que as tarefas. Então, as interrupções podem ser vistas como tarefas assíncronas de maior prioridade. E geralmente as interrupções são utilizadas para atender, para fazer uma leitura, obtenção de dados de um periférico externo, como um conversor AD, uma porta de comunicação, um pino, seja lá o que for. E a ISR, a rotina de tratamento de interrupção, ela deve ser o mais curta possível para não atrasar o sistema e geralmente ela dispara a execução de outras tarefas. Por exemplo, uma interrupção que informa o fim de uma conversão AD, ela pode dar início a uma tarefa de filtragem daquele dado recebido ou de processamento daquele dado. Perfeito? Vamos falar um pouquinho agora das prioridades das tarefas. Em sistemas mais simples, é relativamente simples definir as prioridades das tarefas, né? No nosso sistema, basicamente, o que a gente tem um deadline hard, né? A prioridade alta seria o controlador PID, que deve ser periódico, e tem um período que também deve ser feita a leitura
do resultado da conversão do conversor AD. Já a atualização do display, a leitura dos botões, ela é soft real time, né? Se houver algum pequeno atraso, não causará problema, muitas vezes será imperceptível para o usuário, então essas tarefas podem ter menor prioridade. E como a gente vai ver aqui na aula, utilizar tarefas para implementar esse tipo de sistema tem justamente essa vantagem. Você consegue definir atividades com maior prioridade, onde o deadline vai ser garantido, e tarefas com menor prioridade, como por exemplo, o controle do display ou a leitura de botões, interface com o usuário de modo geral, ela pode algumas vezes sofrer pequenos atrasos, que será gerenciado pelo escalonador de tarefas e não causará prejuízo para o sistema. Os usuários nem perceberão, né, que houve esse problema. Uma outra tarefa que costuma ter um deadline relativamente curto é a comunicação. Quando a gente recebe dados, por exemplo, pela WART de um computador solicitando alguma informação, existe um prazo que esse dado deve ser retornado, que deve ser antes da próxima requisição de informação pelo computador, né? Então, o baud rate, a taxa de envio de, de, de dados do computador para o sistema embarcado, define esse deadline. Eu apresentei para vocês algumas dicas gerais de como organizar as tarefas. Claro que isso requer experiência do desenvolvedor e infelizmente nós não teremos tempo na disciplina de praticarmos isso, né? Então isso é apenas uma introdução, mas já dá para a gente fazer a pergunta: é melhor ter mais ou menos tarefas, mesmo seguindo aquelas dicas, né? Não existe uma forma rígida de como dividir as tarefas. Isso é uma coisa que fica sob responsabilidade do desenvolvedor e a experiência vai ajudar muito ele nisso. Mas tem algumas consequências gerais de utilizar mais ou menos tarefas. As vantagens de se ter mais tarefa é que você consegue um melhor controle de tempo de cada uma das atividades do sistema, pois cada uma está em uma tarefa, cada uma tem uma prioridade diferente, cada uma pode ser disparada com uma periodicidade diferente, e isso dá mais controle. Facilita a leitura do sistema, porque cada coisa, cada atividade fica bem definida em uma tarefa. Por outro lado, atrapalha um pouco, porque se tiver muitas tarefas, fica difícil para o desenvolvedor ver as prioridades e perceber como é que elas podem concorrer pelos recursos e pelo processador, né? Mas, de modo geral, ajuda a leitura e garante um melhor controle de tempo, um controle, uma granularidade menor, digamos assim, né? Mas uma desvantagem de ter mais tarefas, a principal desvantagem é que utiliza mais recursos, tanto de memória quanto de processamento. A troca de contextos e a preempção de uma tarefa e a colocação de outra para ser executada no processador leva um tempo. E se eu tiver muitas tarefas, houver muita trocas de contextos, esse tempo irá prejudicar o desempenho do sistema, né? Então, de modo geral, o tempo gasto pela troca de tarefas e por todo o gerenciamento do SO de tempo real tem que ser bem menor do que o tempo de processamento do sistema para a atividade útil dele, né? E além disso, também exige mais memória RAM, é, a utilização de mais tarefas. Lembrando vocês, uma tarefa pode estar em um desses três estados, que é pronto, executando ou bloqueada. A tarefa está pronta quando ela tem todos os recursos para executar, mas não está executando porque o processador está ocupado por uma outra tarefa de maior prioridade. Running ou executando é a tarefa que está executando naquele momento no processador. E bloqueada é uma tarefa que não está executando, mas ela não pode executar mesmo que houvesse tempo porque está aguardando algum recurso, algum período de tempo, ela foi bloqueada por algum motivo. A gente vai ver aqui na aula de hoje alguns motivos que podem bloquear uma tarefa. E como é a estrutura básica de uma tarefa? Uma tarefa basicamente pode ser organizada de duas formas, como um loop infinito, ou uma tarefa que executa somente uma vez e é deletada e morre, né? Vamos ver os dois tipos. Nessa figura é apresentado um pseudocódigo de uma endless loop task, né? Quando essa tarefa ela é inicializada, ou seja, ela é colocada para executar pela primeira vez,
esse código de inicialização ele é executado. Ele pode, por exemplo, se for uma tarefa para fazer a leitura de um conversor AD, ela pode fazer a configuração do conversor AD. Então, aquela função pode fazer e pode ser feita através de uma chamada. Esse initialization code pode ser uma chamada de uma função para inicializar o conversor AD. Então, você pode pegar aquela biblioteca que vocês fizeram aqui e utilizar ela com SO de tempo real. No caso dessa initialization code, vocês fariam a chamada para a função de inicialização. E o loop forever, como o nome diz, é um loop que fica executando indefinidamente, né? E, por exemplo, pode ser feita aqui a leitura do conversor AD, no nosso exemplo, e faz alguma chamada para algum objeto do SO que faz com que essa tarefa bloqueie, né? Ela pode, por exemplo, bloquear esperando que um timer do SO chame essa tarefa para ser executada novamente. Um dos recursos de sistemas operacionais de tempo real é a gestão de timers, né? Só que os timers, ao invés de gerar uma interrupção simples, eles geram uma interrupção que chama o kernel do SO, que pode tirar a tarefa de bloqueado e colocar ela para pronto para executar, né? Mas existem outros recursos, por exemplo, uma tarefa pode esperar uma mensagem de outra tarefa, algum dado de outra tarefa para inicializar. Então ela pode ficar aguardando aqui até que chegue dados de outra tarefa. Ela pode esperar simplesmente uma sinalização, um aviso de outra tarefa, sem dados. E enquanto ela não recebe esse aviso, ela fica esperando aí. E quando ela fica esperando, na verdade, ela fica em estado bloqueado. Ela não fica no processador esperando, ela fica em bloqueado. Essa é a principal vantagem do SO de tempo real. Uma outra coisa interessante é que nessa espera, ela pode ser feita por um timer, pode ser feito pela sincronização de outra tarefa que gere algum evento, mas ela pode ser feita por um delay, semelhantes àqueles que nós fizemos na primeira aula. Eu posso botar aqui algum delay do SO, tipo 100 milissegundos, e ela vai esperar 100 milissegundos para ser colocado em estado pronto para ser executado novamente. Só que nesse delay de 100 milissegundos, ela não fica desperdiçando tempo, igual no exemplo que a gente viu no começo do curso. Ela vai ficar bloqueada por 100 milissegundos, depois disso ela vai ser colocada em estado pronto pelo kernel do SO. Então, já dá para ver aqui um monte de vantagens que o uso de um sistema operacional em tempo real nos proporciona, né? O outro tipo de estrutura de uma tarefa é a run to completion. Ela só vai executar uma única vez e geralmente depois ela é deletada, essa tarefa. Esse tipo de tarefa pode ser, por exemplo, uma tarefa de inicialização do sistema, que nós chamamos ali na main para inicializar o hardware. Ela pode ser uma tarefa de inicialização. E uma vez executada, ela não precisa ser executada novamente. Então a tarefa pode ser criada, pode ser executada e após completar a execução, ser excluída. Não há loop infinito nela. Nessa tabela são apresentadas as principais operações que podem ser realizadas com tarefas. O nome das operações aqui depende do SO a tempo real que está usando. Cada SO vai fornecer um nome diferente e pode oferecer operações adicionais e pode também não ter alguma dessas aqui, né? Mas essas são as principais. Uma delas é a criar tarefa, no qual se define um nome para a tarefa, uma função que vai ser chamada quando a tarefa é executada. Então a tarefa em si nada mais é do que uma função, né? Que você vai criar um nome, vai ser gerado um ID, um nome para a função que deve ser chamada que se refere àquela tarefa e uma prioridade, né? Isso é o básico que deve ser utilizado para criar uma tarefa. Para deletar a tarefa, você dá o nome ou o ID da tarefa e pode escolher aquela tarefa. Suspender, quando você pega uma tarefa em execução, é uma chamada para a função suspende em uma tarefa em execução, faz com que a tarefa vá para estado pronto, ela seja suspensa, ela saia do estado executando para pronto. E resume, por outro lado, ela traz uma tarefa de pronto para executando. Então, suspende e resume, ela faz o escalonamento manual das tarefas, né? Geralmente quem é responsável por fazer isso é o escalonador de tarefas, mas o desenvolvedor pode, em algum momento específico, querer fazer esse controle manualmente utilizando essas funções. Delay, como eu falei para vocês,
coloca a tarefa em espera por um tempo definido, né? E depois ela é chamada, é levada para estado pronto novamente. O restart, ele reinicia a tarefa, então numa tarefa de loop infinito com inicialização, o restart vai executar novamente a inicialização da tarefa, e ela é útil especialmente para debugging e para recuperar de erro catastrófico, para desbloquear o sistema, reiniciar o sistema. Get Priority obtém a prioridade da tarefa, lembrando que a maioria dos sistemas operacionais permitem prioridade dinâmica, ou seja, permite que você mude a prioridade da tarefa em tempo de execução. E isso é feito através da chamada da função setPriority, que modifica a prioridade. A função Preemption Lock, ela impede que tarefas de maior prioridade preempte a tarefa atual. E isso é muito útil quando a tarefa está executando uma sessão crítica, uma operação que não pode ser interrompida. Então, mesmo que a tarefa de menor prioridade esteja executando, ela pode executar uma determinada trecho do código que não pode ser interrompido, que deve ser uma operação atômica. Então, ela pode chamar a função preemption lock para impedir que tarefas de maior prioridade preemptem ela. E após executar a sessão crítica, a tarefa pode chamar a função preemption lock para desabilitar essa trava da preempção, né? Ah, sim, o set priority, eu não cheguei a detalhar, mas a gente vai ver aqui mais para frente. É interessante modificar algumas vezes a prioridade das tarefas em tempo de execução para evitar alguns problemas, como por exemplo a inversão de prioridade, que a gente vai ver logo a seguir. Que nada mais é do que em uma determinada situação acaba ocorrendo que uma tarefa de menor prioridade acaba tendo maior prioridade, e isso deve ser evitado. E através da configuração dinâmica de prioridades isso pode ser evitado. E como eu falei para vocês, o Preemption Lock é útil para a execução de regiões de códigos críticas. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa última aula do curso. Foi a nossa última aula de introdução aos sistemas operacionais de tempo real. É uma pena que não consigamos colocar em prática esses conhecimentos utilizando um SO de tempo real, mas espero que vocês tenham conseguido pelo menos ter noção dos principais recursos. Acreditem, nessas duas aulas foram apresentados boas partes dos recursos dos SO de tempo real. O que faltaria para a gente mais era fazer exercícios e praticar. E a parte mais complicada de fato é como dividir as tarefas, como configurar as prioridades, como usar esses recursos de comunicação e de sincronismo entre as tarefas. Mas espero que esses conceitos tenham ficado claro para vocês. Muito obrigado.